Unidade 2, Tecnologia. Aula 6.1, Conteúdo: Divisão celular 1, mitose. Habilidade: conhecer o processo da mitose, identificar as suas etapas e sua importância para o organismo. Relembrado então o conteúdo da nossa aula anterior, vamos agora para o nosso desafio do dia, trazendo aí a seguinte questão e as imagens também para a gente já ir entrando no clima da nossa aula de hoje. Então olha lá, você já deve ter feito as seguintes perguntas. Como um bebê tão pequeno pode ficar tão grande e diferente? Olha aí as imagens, né, desse bebezinho pequenininho, e aí chega, cabe no colo, né, e aí se desenvolve, fica adulto, né, fica mais alto, as feições vão mudando, né, o tamanho das mãos, por exemplo. Lembrando que bebezinho é bem pequenininho e depois a pessoa vai crescendo, fica bem grande, né, mais alto e desenvolvida. E outras perguntas, né, como por que as nossas unhas e os cabelos crescem constantemente, né? Às vezes não para de crescer. A gente está todo final de semana ali cortando as unhas para manter ali a mão bem higienizada, né? Bem apresentável. No caso dos homens, as mulheres deixam maiores, né? Mas sempre está crescendo. Por mais que você corte, está sempre crescendo. A mesma coisa o cabelo. E como você acha que isso acontece, né? Por que não para de crescer o cabelo, não para de crescer as unhas? E como aquele bebezinho que era tão pequenininho fica lá um adulto, né, mais de 1,5 m, por exemplo. E aí a gente traz esses questionamentos aí, que são perguntas que às vezes nos ocorrem, né? Às vezes, nossa, cortei a unha, já está grande de novo, por que isso não fica sempre do mesmo tamanho? Então, alguma coisa está acontecendo ali, o que será que é isso? Certo? Nessa nossa aula de hoje, a gente vai conversar aí sobre alguns processos que acontecem no interior das células, né? Então a gente vai observar. Ao longo de toda a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre esses processos de divisão celular. Na nossa primeira aula, essa aula agora, a gente vai conhecer ali o processo de divisão celular, que é a mitose. Vamos agora ver mais informações aí sobre a mitose. A mitose, então, é um processo contínuo, onde uma célula dá origem a duas outras células. Tá? Então, esse processo aí de divisão celular, que a gente está observando aqui, ó, como já o próprio nome já diz, uma célula vai se dividir e gerar duas novas células. Nós temos aqui o processo da mitose. Então, como a gente observou aí, ó, uma única célula que dá origem a duas outras células. A mitose acontece na maioria das células de nosso corpo. A partir de uma célula inicial, formam-se duas células idênticas e também com o mesmo número de cromossomos. Lembra lá dos cromossomos da nossa aula anterior, né, que estão localizados lá no nosso núcleo da célula? Então, a partir desse processo, depois desse processo de divisão celular, que é a mitose que nós vamos estudar agora, essas células, né, a gente tem lá, ó, uma única célula, que é a chamada célula-mãe. E ela passa por um processo de divisão celular. E aí, ela vai gerar duas novas células filhas. E essas duas novas células, elas vão ter a mesma quantidade de cromossomos que a célula-mãe, como a gente pôde observar. A gente vai entender ainda com mais detalhes esses esquemas, a gente vai ver várias imagens aí representando o esquema da mitose, como essa aqui da próxima imagem. Então a gente tem uma visão geral do processo de mitose, observando o que vai acontecer com a célula ao longo desse processo. Então, inicia-se a mitose com o processo de replicação do DNA. O que é replicar? O que é a replicação do DNA? O DNA que a gente tem lá no interior da nossa célula, ele vai fazer uma cópia dele mesmo, certo? Olha aí a nossa imagem. A gente tem aqui na primeira imagem, né? E na segunda imagem nós já temos esse DNA replicado, condensado na forma de cromossomos. A gente tem aí um cromossomo azulzinho e o cromossomo vermelho, certo? A gente já tem aí a cópia desse DNA que foi gerado. A gente vai já entender por que é preciso fazer essa cópia desse DNA. Então, o que vai acontecer? Passa aqui, ó, pelo processo da mitose, que tem várias fases, né, que a gente vai conhecer daqui a pouco. O que a gente está observando aí? Essa célula, observa que ela mudou o seu tamanho, né, ela precisa aumentar um pouquinho ali de tamanho,
e alguns processos vão acontecer no interior dela para que ela possa se dividir. Nessa outra imagem, a gente já está vendo que ela está se dividindo bem aqui no meio, ó, como se ela estivesse sendo estrangulada para formar as duas novas células que a gente está observando aqui. Então, olha, lembra lá do início, né? O DNA que foi replicado, ele é importante que seja replicado para que essas duas novas células tenham a mesma quantidade de cromossomos que a célula mãe, que é essa primeira aqui, ó. Essa aqui é a célula mãe. Olha aí a quantidade de cromossomos que ela tem no interior dela, né? Nós temos aqui, ó, um cromossomo, aqui o outro, e lá na célula filha, a mesma coisa nas duas, ó. Então essas duas células, elas são idênticas, né, à sua célula mãe. São chamadas duas células diploides, certo? Muito bem. Aí na próxima imagem, a gente vai observar um pouquinho do que acontece com essas células antes desse processo de mitose, que é o que nós conhecemos como ciclo celular. E aí no ciclo celular, a gente vai observar aí, ó, as células têm um período de vida limitado, que pode terminar com a morte ou com a divisão celular e o consequente surgimento de novas células. Então, como a gente está observando aí, esse ciclo celular, né, é basicamente o período de vida, né, de uma célula. Ou o que vai acontecer com ela, se ela vai morrer ou se ela vai se dividir. Então, a gente está vendo aqui na imagem o ciclo celular. Ele acontece, né, as células vão passar por alguns estágios, né, como a fase S, a fase G2, que é todo um preparativo, até chegar ao momento da divisão celular, caso essa célula vá passar por processos de divisão celular, né, que está incluído aí no ciclo celular. E aí depois, essas células podem gerar duas novas células, como a gente pôde observar, certo? Então faz parte aí do ciclo das células, esse período de vida que elas têm, como a gente pôde observar. Ou elas morrem, ou elas vão se dividir, certo? E aí gerar duas novas células filhas, como a gente está observando. E aí lembra que eu falei que a mitose ela vai apresentar algumas fases, né? Que é o que a gente vai conhecer a partir dessa imagem. A mitose, então, ela é dividida em 4 fases. Nós temos aí, ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Em cada uma dessas fases, a gente vai ter um processo ali, né? Esse processo ele é contínuo, mas em cada uma dessas fases, a gente vai observar uma etapa diferente, um processo acontecendo ali diferenciado, certo? Para iniciar a mitose, né, antes de começar ali a prófase, a gente vai ter uma fase de preparação, como nós já vimos, que é a chamada prometáfase. Tudo vai iniciar aqui, ó, que é uma fase intermediária entre a... Na verdade, essa prometáfase, elas são duas fases extras, né, vamos dizer assim. Entre a fase da prófase e a metáfase, a gente vai ter a fase da prometáfase, ok? Então, ela é uma fase intermediária entre a prófase e a metáfase. Alguns livros trazem essa sequência, né, com a prometáfase, e outros já mostram apenas, aí, algumas imagens também já mostram apenas essas 4 fases, certo? Mas caso a imagem que vocês pesquisem ou apareça em alguma avaliação, apresente essas outras fases, né, elas são ali algumas fases intermediárias. Além disso, nós temos a citocinese. A citocinese é o final da mitose, né? Ela já nem é considerada uma fase, que é onde acontece a separação do citoplasma e a partir daí a gente já vai ter as duas novas células formadas, né? Então a citocinese ela vai acontecer aqui, ó, depois da telófase, como a gente está observando, se é uma fase final da mitose. Muito bem. Então, a gente pôde observar que a mitose é um processo aí de divisão celular que acontece no interior das células, né? A gente viu que a célula ela tem ali um período de vida, que é o chamado ciclo celular, que é, como a gente observou, um período de vida curto, né? Determinado. Ela pode, ou essa célula vai morrer, ou ela vai fazer a divisão, né? Por exemplo, nós temos lá as células da pele, elas estão em constante renovação. Então, elas vão estar se dividindo, né, para que elas possam renovar o tecido, certo? Então, nesse ciclo, ela vai se dividir e vai gerar duas novas células.
E esse processo de divisão celular, ele acontece ali em algumas etapas, como a gente pôde observar, né? Temos aí, ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Telófase é a fase final e termina com a separação das duas células. E essa mitose, ela acontece em algumas etapas que a gente vai conhecer com detalhes a partir dessa próxima imagem, onde a gente já tem aí a primeira fase da mitose, né, que é a prófase. Olha aí. Então, sempre que a gente observar aqui, ó, prófase, esse pró, né, a gente já sabe que é a fase inicial, algo está acontecendo ali inicialmente. Então, o que vai acontecer na mitose? As células começam a se preparar para a divisão, né? Então, é uma fase ali de preparação, muda ali o citoplasma das células, a organização das organelas e também do núcleo celular. Tá? Vamos observar aí o que vai acontecer. Ocorre a duplicação do DNA. Lembra que nós falamos que é importante esse DNA se duplicar para que a célula possa se dividir e que cada uma das suas células filhas tenham a mesma quantidade de cromossomos da célula-mãe. Então, nessa fase da prófase, a gente vai ter a duplicação do DNA e também dos centríolos. Lembra dessa organela que nós estudamos na unidade anterior? Elas são bem importantes aqui também no processo de divisão celular. Olha ela aqui, ó. Bem aqui nessa parte da nossa célula, a gente observa os centríolos, uma em cada extremidade. Mesma coisa nessas outras imagens, certo? Aí estão os centríolos e vão ter a sua importância e a sua participação aí na prófase. Com o DNA condensado, lembra o que é quando o DNA é condensado, né? É quando ele vai se enrolar todinho, vai ficar bem pequeno, vai se condensar, né? Vai ficar enrolado na forma de quê? De cromossomos. Então, com o DNA condensado e os centríolos em movimento, inicia-se o processo da divisão mitótica, certo? Muito bem. Então, vamos observar as imagens. Aí, na prófase, o processo inicial da mitose, né? Onde a célula começa a se preparar, a gente está vendo ali, ó, basicamente, duas informações que acontecem ali na fase da prófase. A gente tem a duplicação do DNA, né? Aquela molécula de DNA, ela faz uma cópia dela mesma, né? Para que ela possa ser dividida em duas. Então, a gente tem aí a duplicação do DNA e os centríolos que vão se movimentar. Os centríolos, eles vão se mover lá para as extremidades da célula. Então, como a gente sabe, o centríolo ele está localizado no interior da nossa célula. No processo de divisão celular, no caso da prófase, eles vão caminhar lá para a extremidade, vai cada uma para um ponto, tá? E aí eles se movimentam e dá início aí ao processo de divisão mitótica. Cada um centríolo numa extremidade, certo? Essa carioteca, que é aquela membrana que protege o núcleo, ela vai começar a se desfazer, né? Porque os cromossomos eles precisam ocupar outras regiões aí dessa célula. Então, como a gente está observando aqui, ó, em azul, nós temos a carioteca, né? Essa membrana aqui protegendo os cromossomos. E aí essa membrana ela começa a se desfazer, como a gente está observando aqui, ó, como se ela estivesse sendo toda quebrada. E aí o que acontece? Nessa imagem, você já não observa mais a carioteca. Ó, os cromossomos eles já estão se posicionando em um ponto da célula. E os centríolos, olha aí, vamos marcar aqui de verde. Os centríolos, né, eles começam a fazer, eles vão como se eles estivessem puxando esses cromossomos para um lugar específico da célula, aonde vai dar início, na verdade vai dar sequência à próxima etapa da mitose, que é a metáfase, certo? Esse meta aí quer dizer meio, é a fase onde a gente observa aqui uma característica bem interessante, que é a fase da máxima condensação dos cromossomos e desfragmentação total da carioteca. Lembra quem é a carioteca? Aquela membrana que protege o núcleo. Vamos voltar na imagem anterior. Está aqui a carioteca que a gente marcou, né? Essa em azul aqui, ó. A gente tem aqui a carioteca. E aí na prófase, a carioteca ela vai se desfazendo até com que ela desapareça, né? Como a gente observou aqui nessa imagem. Ela já não está mais existindo
porque a partir daí nós já temos a fase da metáfase. Então, como a gente observou, é uma fase de máxima condensação dos cromossomos e desfragmentação total, olha aí, ó, desfragmentação total da carioteca. Não tem mais a carioteca aqui nessa imagem, certo? E aí? Que é aquela membrana nuclear. O que vai acontecer aí na metáfase? A gente tem o deslocamento e disposição linear dos cromossomos na placa equatorial, chamada também de metafásica da célula. Então, vamos observar aí na nossa imagem. Os cromossomos, eles já estão todos localizados nessa região central aqui da célula. Eles se deslocaram todos aqui para o meio, ó, que é a que a gente chama dessa placa equatorial, né? Que é também chamada de metafásica. Muito bem. Lembra lá do nosso globo terrestre, quando a gente está estudando geografia, a gente tem aqui uma linha equatorial, né, que corta o nosso globo terrestre bem no meio. A mesma coisa aqui na nossa célula. Essa placa equatorial, né, nessa região central, que organiza os cromossomos nessa forma que a gente está observando. Estão bem alinhados, ó, disposição linear, deslocados aí, organizados no meio da célula. Essa é a característica principal da metáfase. Quando a gente observa a célula no microscópio, por exemplo, é bem fácil de identificar se está acontecendo ali a metáfase na célula, porque os cromossomos estão alinhados bem no meio da célula. Certo? O que mais? Temos a ligação dos centrômeros às fibras do fuso, né? A gente observa ali os centrômeros fazendo a sua atividade ali no momento da metáfase. E aí, em sequência, nós temos a próxima etapa da metáfase, da mitose, que é a anáfase. Vamos observar aí o que vai acontecer na anáfase. A anáfase, então, é uma fase da divisão onde ocorre a separação dos cromossomos duplicados, migrando cada cromátide irmã em direção aos polos opostos, em razão do encurtamento dos microtúbulos por causa da retirada das tubulinas. Então lembra que os centríolos, eles têm lá a sua participação nesse processo da mitose. E aí eles vão fazer como se eles estivessem ali manipulando o que acontece no interior da célula. Então, os centríolos aqui, ó, que a gente está marcando em verde, eles lançam aí seus microtúbulos, né, que é essa parte, essas linhas em preto que a gente está fazendo. E esses microtúbulos, né, eles vão migrando, vão fazendo essa migração aí dos cromossomos duplicados. Então, aqueles cromossomos que a gente observou anteriormente, olha lá, vamos voltar na imagem anterior. Os cromossomos que estavam todos alinhados no meio da célula, na metáfase, eles começam a migrar para os polos da célula. O que é o polo? É cada uma dessa região da extremidade que a gente marcou aqui de verde, certo? E aí já estão indo cada um para um lado, né? Já está iniciando ali o processo de divisão. Tem que ficar cada um de um lado, porque depois a célula vai dividir ao meio e vai originar duas novas células. Então esse processo da anáfase já é onde a gente observa a separação daqueles cromossomos. E olha aí, é como se tivesse vindo cada parte do cromossomo para um canto da célula. Vamos relembrar a estrutura do cromossomo. O cromossomo, como nós estudamos, ele apresenta essa estrutura aqui, né? Como se fosse um X, certo? E aí, cada lado desse cromossomo, a gente vai ter ali uma cromátide, certo? Que são as chamadas cromátides irmãs. Aqui nós temos uma e aqui a outra. Separamos, então, esse cromossomo aqui. E aí, olha aí na nossa imagem da anáfase, cada parte, né, cada cromátide foi separado agora, ó. Temos essa partezinha em vermelho, que era uma parte de um cromossomo, uma cromátide, e aqui está outra, ó. Então vai cada uma para um polo diferente da célula. Elas vão se separar e uma vai ficar numa extremidade e a outra vai ficar na outra extremidade. Então aqui nós temos o processo de anáfase, que é a separação dos cromossomos que foram duplicados lá no início da mitose. Ok? Muito bem. Agora a gente está caminhando já para o processo final, né, para as fases finais da mitose, onde a gente observa justamente
a telófase. Olha aí, telo, né? Essa telófase é a fase fim, praticamente a última fase aí da nossa mitose. O que vai acontecer aí? Última etapa da divisão mitótica, né? Já é o final do processo. Ela é caracterizada pelo agrupamento e descompactação dos cromossomos, né? Conhecidos aí como genoma, em extremidades opostas. O que vai acontecer aí? A gente já vai ter a recomposição da carioteca. Lembra da carioteca que se dividiu, né, e desapareceu lá nas fases iniciais? Nesse momento da telófase, a carioteca ela já vai se recompor, ela já vai se refazer. E também do nucleolo. E, por fim, a citocinese, que é justamente a individualização do citoplasma em duas células filhas. Então, olha aí na nossa imagem, a gente já tem aí a fase, né, da telófase, onde a célula começa a fazer a sua divisão. Ela tem ali, ó, o agrupamento dos cromossomos, como a gente está observando. Eles estão se agrupando já bem no centro da célula, como a gente pode observar aqui, ó, os cromossomos agrupados, né? E a gente já tem a recomposição da carioteca, né? Aquela membrana que se desfez, ela vai voltar a se formar bem aqui no centro da célula, tá? No centro de cada uma dessas células, ela volta a se formar, certo? Muito bem. E a partir daí, né, depois que nós temos a recomposição da carioteca, os cromossomos já vão ficar agrupados lá no interior da célula, e aí a gente pode observar o momento em que a célula ela começa a se dividir. Olha só. Então a gente tem aqui o processo da citocinese, né, que a gente falou que não é nem considerado mais uma etapa, não é uma fase da mitose, né, somente onde a gente já tem a separação das células, onde a gente já observa as células separadas, certo? E esse processo da citocinese, ela é conhecida como centrípeta, tá? Se vocês observarem alguma questão falando da citocinese, que é centrípeta, a gente já está vendo aqui no caso das células animais. Ela acontece... Por que ela é chamada de centrípeta? Porque essa divisão ela vai acontecer de fora para dentro, certo? É como se a célula tivesse sido estrangulada, como eu falei, né? Olha aí, de fora para dentro. Se você estivesse pegando ali essa célula, ela era bem redondinha, e aí você amassou, estrangulou ela bem no meio e separou bem aqui, ó. Então aqui a gente tem justamente esse processo de divisão que vai acontecer aqui, ó. E ela acontece de fora para dentro, por isso é chamado de centrípeta. Então, vamos observar mais informações aí sobre o que acontece na citocinese. Divisão do citoplasma, como a gente pôde observar, separando ali naquelas linhas em vermelho. Essa divisão ela pode ter início já na anáfase, vai depender de cada tipo de célula. Mas essa imagem representa aqui a nossa citocinese, onde a gente já tem a célula bem organizada, certo? Temos aí, ó, a carioteca, né? Todos os cromossomos ali, o material genético organizado no interior da célula. Então ela já está pronta para se dividir, certo? Então essa divisão aí da célula que é conhecida citocinese, certo? Vai continuar observando aí a mitose. A gente traz agora mais um esquema, né, para a gente ilustrar um pouco mais. A gente viu cada uma dessas etapas, né? A gente vai ver uma sequenciazinha ali de imagens mostrando um pouco mais dessa mitose, né, em animação. Então a gente tem lá a célula mãe, que é a primeira célula que a gente está observando, e ela começa ali o seu processo de divisão celular, né? Inicia-se ali com a prófase, onde a gente já tem algumas etapas para que possa dar início a esse processo. A gente vai ter a duplicação do DNA, por exemplo, e aí o que vai acontecer? Esses cromossomos eles vão ficar alinhados bem lá no meio da célula, como a gente está observando nessa fase que era a metáfase. Depois nós viemos para a anáfase, a telófase, que é a fase final, e a separação das duas novas células filhas aqui, ó, no processo conhecido como citocinese, né, que é a separação completa das duas novas células que se formaram, né, ó, a partir da célula mãe. E essas duas novas células filhas, elas contêm
o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, certo? E como que acontece a mitose na célula das plantas? Como que é a mitose na célula vegetal? A gente observa na próxima imagem. Ela vai acontecer sem centríolos e a citocinese ela vai ser diferente da célula animal, ela vai ser centrífuga. Ela ocorre do centro para a periferia da célula. Lembra que lá na célula animal ela é centrífuga, né? Aliás, centrípeta, ela acontece de fora para dentro. No caso da célula vegetal, ela é centrífuga. Ela vai do centro para a periferia da célula. E aí na nossa próxima imagem, a gente tem ali onde, né, e como que acontece ali a mitose, qual a importância da mitose. Nos seres pluricelulares, que são aqueles formados por muitas células, a mitose está relacionada com o desenvolvimento, né? Ou seja, a gente está observando lá o embrião e todo mundo sabe que nós já fomos uma única célula, que passou por uma sequência de divisão celular até gerar, olha lá, uma única célula, né, que é o ovo aqui, ó, fertilizado, que passou por vários processos de divisão. Aqui a gente já tem 2 células, 4, 8, 16, até formar, né, o feto ali com algumas semanas, por exemplo, que é a fase que está relacionada com o desenvolvimento. Temos também o crescimento, onde a gente observa ali esse bebê que se formou, né, bem pequeno, os braços pequenos, até se tornar um adulto. Né? Por quê? Por uma sucessão de mitoses que acontece em algumas células, aliás, em alguns tecidos, para que a pessoa possa crescer, né, formar seus órgãos e se desenvolver. Também está relacionada com a renovação, onde a gente observa aqui nessa célula, nessa imagem, no caso, a renovação das células, né, da pele. Como a gente sabe, ela está em constante processo de renovação, ela muda constantemente. Temos a regeneração, que está relacionada aqui nessa imagem dessa ferida, né? A gente está observando ali, quando você tem um machucado, o que acontece? Você precisa, na verdade as células elas vão estar trabalhando ali para que aquela sua pele possa ser renovada, aquela ferida ela vai criar ali um cascão, né? Como a gente está vendo lá na imagem, justamente para que ela possa se regenerar e gerar um tecido novo ali para assumir aquela sua ferida, por exemplo. E também está relacionada com a reprodução. Olha só na próxima imagem. Nos seres unicelulares, que são aqueles que são formados por uma única célula, a mitose está relacionada com a reprodução assexuada, que é aquele tipo de reprodução onde não acontece a participação dos gametas, certo? Gameta feminino e gameta feminino, que é importante para a fecundação, né? Nesse caso da reprodução sexuada. Mas na reprodução assexuada, nós não temos a participação dos gametas. Como a gente observa aqui, ó. Esse protozoário, né, ele vai se dividir. Então a gente tem uma célula aqui do paramécio e ele vai realizar um processo de reprodução assexuada. Ele vai se dividir ao meio e vai gerar 2 novas células. Então é um exemplo de reprodução que acontece ali com alguns seres vivos. Ainda falando sobre a mitose, a gente vai falar agora um pouco sobre o controle do ciclo celular e a origem do câncer. Olha aí na nossa próxima imagem. A origem das células cancerosas está associada a anomalias na regulação do ciclo celular, que a gente observou lá no início da nossa aula, e também a perda de controle da mitose. Nós temos lá as células normais, né, que vão crescer e se reproduzir. Depois, pode acontecer um pequeno problema aí nesse processo de divisão celular, certo? E ela vai se reproduzir com uma célula defeituosa que não vai conseguir passar a informação direito e vai trazer um câncer, né? Dependendo de onde for aquela célula, por exemplo. Então a gente pode observar aí que as nossas células, como nós falamos anteriormente, elas estão em constante divisão, né? Acontece divisão celular. A gente tem muitas células no nosso corpo todo. E no caso aí do câncer, a gente pode observar, né, que, como a gente viu também anteriormente, a nossa célula ela tem um período que ela morre, né? Ou ela pode fazer a divisão celular. E aí existe lá uma proteína que traz essa informação dizendo para a célula, chegou a tua hora de morrer. E aí a célula morre, que já não tem mais utilidade. No caso do câncer, né, das células cancerosas,
essa proteína não consegue dar informação, né? Já teve um defeito lá anteriormente e a célula insiste em morrer, ela continua se multiplicando, né? Porque ela tinha um defeito, ela precisava morrer, mas ela continua se multiplicando ali com aquele defeito, e aí essa multiplicação de células defeituosas, né? Essas células malignas, é onde a gente tem a proliferação aí do câncer, que pode atingir vários órgãos, como a gente observou aí na aula.